O Salmo 121 é conhecido como um dos salmos dos degraus, cantado pelos peregrinos que subiam a Jerusalém. Eles olhavam para os montes ao redor da Cidade Santa e perguntavam: de onde vem o meu socorro? A resposta é poderosa: o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isto significa que o mesmo poder que criou as estrelas, que formou os oceanos, que deu vida a toda criatura, esse mesmo poder está disponível para ti hoje. Quando começamos a manhã reconhecendo isto, algo sobrenatural acontece na nossa perspectiva. As montanhas de problemas, que pareciam intransponíveis, tornam-se pequenas diante da grandeza do nosso Deus. O salmista continua dizendo que ele não permitirá que o nosso pé vacile, que aquele que te guarda não dormirá. Que promessa maravilhosa! Enquanto dormias esta noite, Deus estava acordado cuidando de ti, planejando bênçãos, preparando o caminho. E agora que desperta, Ele continua ao teu lado como sombra à tua direita, protegendo-te de todo o mal. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma decisão religiosa, é uma estratégia de vida vitoriosa. Vamos orar. Pai Celestial, neste amanhecer, vimos diante de Ti com corações gratos e necessitados da Tua presença constante. Assim como o salmista levantou os seus olhos para os montes, nós levantamos os nossos olhos para Ti, reconhecendo que és a única fonte verdadeira de socorro. Senhor, declaramos nesta manhã que o nosso auxílio vem de Ti, que fizeste os céus e a terra. Não confiamos nas nossas próprias forças, nem na sabedoria humana, mas na Tua grandeza infinita. Obrigado, porque enquanto dormíamos, Tu estavas acordado, guardando as nossas vidas, afastando o mal, preparando este novo dia. Pai, pedimos que neste dia Tu sejas o primeiro em cada pensamento nosso, em cada palavra que pronunciarmos, em cada decisão que tomarmos. Que a nossa manhã comece contigo e que cada hora seja vivida na Tua presença. Senhor, há tantos que acordaram hoje com o coração pesado, olhando para montanhas de dificuldades. Pedimos que Tu mostres a cada um que essas montanhas são pequenas diante do Teu poder criador. Pai, Tu prometes que não permitirás que o nosso pé vacile. Segura os nossos passos neste dia, guia-nos por caminhos seguros, livra-nos de tropeços e quedas. Onde há armadilhas preparadas pelo inimigo, que os Teus anjos nos guardem. Onde há perigos escondidos no caminho, que a Tua luz os revele antes de chegarmos lá. Senhor, sabemos que Tu és o guardador que não dorme nem cochila. Enquanto atravessamos este dia, sabemos que os Teus olhos estão sobre nós constantemente. Não há momento em que estejamos sozinhos ou desprotegidos. Esta verdade traz paz profunda aos nossos corações ansiosos. Pai, pedimos que sejas a nossa sombra à direita. Protege-nos do calor das aflições, do ardor das tentações, da queimadura das palavras maldosas. Que a Tua presença seja como cobertura refrescante sobre as nossas vidas. Senhor, guarda-nos de todo o mal neste dia. Afasta de nós acidentes, doenças, perigos visíveis e invisíveis. Pai Celestial, pedimos que guardes a nossa alma. Protege a nossa mente de pensamentos destrutivos, o nosso coração de sentimentos nocivos, o nosso espírito de influências malignas. Que a nossa alma esteja firmemente ancorada em Ti durante todo este dia. Senhor, abençoa a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Quando sairmos de casa, vai conosco. Quando entrarmos novamente, recebe-nos em paz. Que cada saída seja coberta pela Tua proteção e cada entrada seja celebração de Tua fidelidade. Pai, há pessoas que sairão hoje para trabalhos perigosos, policiais, bombeiros, profissionais de saúde enfrentando riscos. Guarda cada um deles. Traz todos de volta em segurança para suas famílias. Senhor, a quem sairá hoje,
para entrevistas de emprego decisivas. Vai com eles, dá-lhes favor, abre portas que ninguém pode fechar, que encontrem oportunidades preparadas por ti. Pai, há estudantes saindo para provas importantes. Ilumina as suas mentes, traz à lembrança tudo o que estudaram, dá-lhes paz para pensarem com clareza. Senhor, pedimos proteção especial sobre as crianças que saem para a escola nesta manhã. Guarda-as no caminho, protege-as de todo perigo, cerca-as com anjos. Que aprendam bem, que sejam respeitadas, que voltem felizes e seguras. Pai, abençoa os pais que saem para trabalhar, deixando os filhos em casa ou na creche. Dá-lhes paz, sabendo que tu cuidas dos seus pequenos, que possam concentrar-se nas suas tarefas sem ansiedade paralisante. Senhor, há idosos que vivem sozinhos e começam mais um dia com solidão pesando no coração. Visita-os de maneira especial hoje. Envia alguém para alegrar o dia deles. Mostra-lhes que não estão esquecidos. Pai, pedimos pela segurança nas estradas e ruas neste dia. Protege todos os que viajam, que cheguem bem aos seus destinos. Afasta acidentes de trânsito, dá prudência aos motoristas, paciência aos que enfrentam congestionamentos. Senhor, abençoa os transportes públicos, que funcionem bem, que não haja atrasos graves, que as pessoas cheguem a tempo aos seus compromissos. Pai Celestial, pedimos sabedoria para colocar-te verdadeiramente em primeiro lugar hoje, não apenas nas palavras, mas nas ações concretas. Que as nossas prioridades reflitam que tu és o centro das nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que não invirtamos a ordem, colocando as preocupações materiais acima da comunhão contigo. Pai, há tantos que acordam e imediatamente mergulham nas redes sociais, nas notícias perturbadoras, nas mensagens de trabalho. Ensina-nos a buscar primeiro a tua face, a alimentar primeiro a nossa alma, a encher primeiro o nosso espírito da tua presença. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que te colocamos em último lugar, quando só oramos depois de esgotadas todas as outras opções. Queremos mudar este padrão começando hoje. Pai, pedimos que aumentes a nossa fé para confiar completamente em ti. Que não sejamos como aqueles que dizem confiar, mas vivem ansiosos. Que a nossa confiança seja genuína, demonstrada pela paz que transborda mesmo em meio às tempestades. Senhor, abençoa as nossas famílias neste dia. Guarda cada membro, desde os mais velhos até os mais novos. Que a tua proteção seja como um muro de fogo ao redor dos nossos lares. Pai, pedimos paz nos relacionamentos familiares hoje. Onde há conflitos não resolvidos, traz reconciliação. Onde há mágoas guardadas, traz cura. Onde há distância emocional, traz aproximação. Senhor, abençoa os casamentos representados aqui, fortalece os vínculos conjugais, renova o amor, aviva a paixão, restaura a cumplicidade. Que os casais coloquem Deus em primeiro lugar juntos. Pai, há matrimônios em crise séria neste momento. Casais à beira da separação, relacionamentos destruídos pela traição, lares quebrados pela falta de diálogo. Senhor, intervém poderosamente. Traz arrependimento genuíno onde há culpa, traz perdão onde há mágoa. Pai, pedimos pelos filhos que se afastaram da fé. Pais que oram há anos por filhos pródigos que abandonaram os teus caminhos. Senhor, vai ao encontro deles onde quer que estejam. Toca os seus corações, traz-lhes de volta à casa do Pai. Senhor, abençoa o nosso trabalho neste dia. Que sejamos produtivos, criativos, dedicados. Que façamos tudo como para ti e não para os homens. Dá-nos excelência em cada tarefa que realizarmos. Pai, há quem está desempregado e acorda mais um dia sem saber como prover para a família. Senhor,
Abre portas de emprego hoje, que recebam ligações inesperadas, que encontrem oportunidades, que sejam contratados. Pai, abençoa os empresários e empreendedores. Dá-lhes ideias inovadoras, estratégias vencedoras, favor com clientes e fornecedores. Que os negócios prosperem de maneira honrada e justa. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham em ambientes tóxicos, lugares onde há assédio moral, onde são desvalorizados, onde enfrentam injustiças. Dá-lhes força para perseverar ou coragem para buscar algo melhor. Pai, abençoa os profissionais de saúde que começam mais um dia cuidando de vidas. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham em hospitais e clínicas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para consolar apropriadamente. Pai Celestial, pedimos pelas finanças de cada pessoa que ora conosco nesta manhã. Onde há escassez, envia provisão abundante. Onde há dívidas opressoras, abre caminhos para quitação. Senhor, ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confias. Que sejamos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, sábios nos gastos. Que o dinheiro seja ferramenta de bênção e não fonte de ansiedade. Pai, há famílias que não sabem como pagarão as contas deste mês. O aluguel vencendo, as prestações atrasadas, a geladeira vazia. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Envia a provisão de maneira miraculosa. Pai, pedimos sabedoria financeira. Livra-nos de decisões impulsivas, de gastos desnecessários, de dívidas evitáveis. Que sejamos bons mordomos de tudo que recebermos. Senhor, abençoa aqueles que são generosos, multiplica as suas sementes, derrama sobre eles bênçãos transbordantes, faz prosperar a obra das suas mãos. Pai, pedimos pela economia do nosso país. Que haja geração de empregos, controle da inflação, oportunidades para todos. Que os governantes tomem decisões sábias que beneficiem o povo. Senhor, pedimos saúde para todos nós neste dia. Fortalece os nossos corpos, renova as nossas energias, vivifica cada célula do nosso ser. Que tenhamos disposição para cumprir todas as tarefas deste dia. Pai, há pessoas enfrentando doenças graves neste momento. Cânceres agressivos, doenças cardíacas sérias, enfermidades que ameaçam a vida. Senhor, estende a Tua mão curadora sobre cada um. Que o Teu poder restaurador flua pelos seus corpos, trazendo cura completa. Pai, pedimos por aqueles que estão hospitalizados. Pessoas em UTIs lutando pela vida, pacientes aguardando cirurgias, enfermos em tratamentos dolorosos. Visita-os de maneira especial, conforta-os, sara-os, devolve os restaurados às suas famílias. Senhor, abençoa os que sofrem com doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, artrite, doenças que exigem tratamento constante. Dá-lhes disciplina para seguir os tratamentos, recursos para comprar medicamentos, esperança para não desistir. Pai, pedimos por aqueles que lutam contra vícios e dependências, álcool, drogas, jogos, pornografia, vícios que escravizam e destroem. Senhor, quebra estas cadeias, liberta os cativos, restaura vidas. Pai Celestial, pedimos pela saúde mental e emocional de cada um. Vivemos tempos de ansiedade epidêmica, depressão generalizada, estresse crônico. Senhor, traz cura às mentes atormentadas, paz aos corações aflitos. Pai, há pessoas lutando contra pensamentos suicidas neste momento. A dor emocional está tão intensa que a morte parece ser a única saída. Senhor, intervém urgentemente. Mostra-lhes que há esperança, que há solução, que há futuro. Envia ajuda imediata. Senhor, pedimos por aqueles que sofrem com transtornos de ansiedade, pânico paralisante, fobias limitantes, preocupações obsessivas.
Dá-lhes a paz que excede todo entendimento, a paz que só Tu podes dar. Pai, abençoa aqueles em tratamento psicológico ou psiquiátrico, que encontrem profissionais competentes e compassivos, que os tratamentos sejam eficazes, que não haja vergonha em buscar ajuda. Senhor, pedimos pelas vítimas de traumas, pessoas marcadas por abusos, violências, perdas devastadoras. Senhor, cura as feridas profundas, restaura o que foi quebrado, devolve a capacidade de confiar e amar. Pai, pedimos proteção especial contra os ataques espirituais neste dia. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Reveste-nos com toda a armadura de Deus. Senhor, que o sangue de Jesus nos cubra completamente. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Que toda palavra proferida contra nós em juízo seja condenada. Que estejamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Pai, quebramos toda maldição, feitiçaria, trabalho espiritual feito contra as nossas vidas. Anulamos no nome de Jesus toda obra das trevas. Declaramos que somos propriedade exclusiva do Senhor e o inimigo não tem direito sobre nós. Senhor, pedimos discernimento espiritual, que possamos identificar as armadilhas do inimigo, reconhecer as suas estratégias, resistir às suas tentações. Que não sejamos ignorantes quanto aos seus ardis. Pai, fortalece-nos espiritualmente, que tenhamos fome e sede da Tua palavra. Que a oração seja prioridade e não obrigação. Que o jejum seja praticado com propósito. Que a comunhão com outros crentes seja valorizada. Senhor, pedimos pelos nossos pastores e líderes espirituais. Unge-os poderosamente para pregarem a Tua palavra com autoridade. Protege-os dos ataques do inimigo. Guarda as suas famílias. Dá-lhes sabedoria para pastorear o rebanho. Pai, pedimos pelas igrejas. Que sejam lugares de genuína adoração, de ensino fiel da palavra, de comunhão verdadeira, de missões ativas. Que sejam faróis de luz em meio à escuridão deste mundo. Senhor, pedimos avivamento espiritual, que o Teu Espírito Santo seja derramado poderosamente, que corações frios sejam aquecidos, que vidas mornas sejam reacendidas, que igrejas adormecidas sejam despertadas. Pai, pedimos pelos missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes e perigosos. Protege-os, sustenta-os, usa-os poderosamente, que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Senhor, pedimos pelos novos convertidos, que sejam bem discipulados, que cresçam firmes na fé, que não sejam enganados por falsas doutrinas. Que encontrem comunidades acolhedoras onde possam se desenvolver. Pai Celestial, pedimos pelos nossos governantes, que tomem decisões justas, que busquem o bem comum, que governem com integridade. Dá-lhes sabedoria sobrenatural para os desafios complexos que enfrentam. Senhor, pedimos pela justiça no nosso país, que os corruptos sejam expostos e punidos, que os inocentes sejam protegidos e vindicados, que as leis sejam aplicadas com equidade para todos. Pai, pedimos paz nas nossas cidades, onde há violência urbana, traz segurança. Onde há crime organizado, traz desmantelamento. Onde há medo constante, traz tranquilidade. Senhor, pedimos pelos policiais e agentes de segurança. Protege-os no cumprimento do dever. Dá-lhes discernimento para agirem com justiça. Livra-os da corrupção. Traz-lhes de volta seguros às suas casas. Pai, pedimos pelas vítimas de violência. Mulheres agredidas, crianças abusadas, idosos maltratados. Senhor, intervém urgentemente. Liberta os oprimidos, pune os opressores, restaura os feridos. Senhor, pedimos pelos refugiados e deslocados ao redor do mundo.
Pessoas que fugiram de guerras, perseguições, catástrofes. Dá-lhes abrigo seguro, provisão adequada, esperança de recomeço. Pai, pedimos pelas nações em conflito, onde a guerra traz paz, onde há ódio étnico, traz reconciliação, onde há destruição, traz reconstrução, que cessem as hostilidades, que prevaleça o diálogo. Senhor, pedimos pelos perseguidos por causa da fé, cristãos que arriscam a vida para adorar-te, que são presos por possuírem Bíblias, que são martirizados por não negarem o teu nome. Fortalece-os, sustenta-os, recompensa-os. Pai, pedimos pelos que passam fome neste momento. Milhões sem acesso a alimento adequado. Crianças desnutridas, famílias inteiras sem saber quando farão a próxima refeição. Senhor, multiplica os recursos, abre celeiros, move corações generosos. Senhor, pedimos pelos sem-teto que acordaram mais um dia nas ruas, expostos ao frio, à violência, à indiferença. Dá-lhes oportunidades de recomeço, pessoas dispostas a ajudar, esperança de dias melhores. Pai Celestial, pedimos pela educação. Que as escolas sejam lugares de aprendizado genuíno, de formação de caráter, de desenvolvimento integral, que os professores sejam valorizados e bem remunerados. Senhor, pedimos pelas crianças e adolescentes, protege-os das más influências, das drogas, da violência, da exploração, que cresçam saudáveis, seguros, amados, com oportunidades de desenvolver todo o seu potencial. Pai, pedimos pelos jovens que estão definindo o rumo das suas vidas, que tomem decisões sábias sobre estudos, carreiras, relacionamentos, que te busquem sinceramente e encontrem o propósito que tens para eles. Senhor, pedimos pelos universitários, que estudem com dedicação, que aprendam com profundidade, que se formem com excelência, que encontrem boas oportunidades profissionais ao concluírem os cursos. Pai, pedimos pelos pesquisadores e cientistas que façam descobertas que beneficiem a humanidade, que a ciência seja usada para o bem e não para o mal, que reconheçam a tua sabedoria manifesta na criação. Senhor, pedimos pelo meio ambiente, pela preservação da natureza que criaste, que sejamos mordomos responsáveis deste planeta, que as próximas gerações herdem um mundo habitável. Pai, pedimos pelas áreas devastadas por desastres naturais, furacões, terremotos, enchentes, secas extremas. Envia ajuda rápida, reconstrução eficiente, consolo aos que perderam tudo. Senhor, pedimos pela sabedoria coletiva para enfrentarmos as mudanças climáticas. Que encontremos soluções sustentáveis, que haja vontade política e ação concreta, que protejamos as florestas, os oceanos, a biodiversidade. Pai, pedimos pelos animais, pelas espécies ameaçadas de extinção, pelos animais maltratados e abandonados. Que tratemos com respeito e cuidado todas as criaturas que fizeste. Senhor, pedimos pelos agricultores, que tenham boas colheitas, que o tempo seja favorável, que recebam preços justos pelos seus produtos, que possam sustentar dignamente as suas famílias. Pai Celestial, pedimos pela área da tecnologia, que as inovações sejam usadas para aproximar pessoas e não para isolá-las. Que a internet seja ferramenta de conhecimento e não de destruição. Senhor, pedimos proteção contra os perigos do mundo digital, contra fraudes, roubos de identidade, exposição indevida. Que saibamos usar a tecnologia com sabedoria e moderação. Pai, pedimos pelas crianças expostas a conteúdos inadequados online, que os pais estejam atentos, que estabeleçam limites saudáveis, que protejam a inocência dos pequenos. Senhor, pedimos por aqueles viciados em redes sociais, que encontrem equilíbrio, que valorizem as relações reais, mais que as virtuais, que a busca por aprovação online não domine as suas vidas. Pai, pedimos pelos influenciadores digitais
que têm grande alcance, que usem essa influência para o bem, que promovam valores positivos, que sejam exemplos dignos de serem seguidos. Pai, pedimos pela área da saúde pública, que haja investimentos adequados, estrutura suficiente, atendimento de qualidade, que todos tenham acesso a tratamento digno, independentemente da condição financeira. Senhor, pedimos pelos que aguardam cirurgias há meses ou anos, que as filas andem, que os procedimentos aconteçam em tempo oportuno, que recebam o tratamento necessário antes que seja tarde demais. Pai, pedimos pelos que não têm dinheiro para comprar medicamentos essenciais. Envia provisão, abre portas, move corações generosos. Que ninguém morra por falta de remédios que existem, mas são inacessíveis. Senhor, pedimos pelas pesquisas de novas curas e tratamentos, que avancem rapidamente, que encontrem soluções para doenças ainda sem tratamento eficaz. Que a cura para o câncer, para o Alzheimer, para tantas outras enfermidades seja descoberta. Pai, pedimos pelos cuidadores, pessoas que dedicam a vida a cuidar de familiares doentes. Dá-lhes força física, paciência emocional, esperança espiritual. Que não se esgotem, que encontrem apoio, que sejam valorizados. Senhor, pedimos pelos portadores de deficiência, que tenham acessibilidade garantida, oportunidades iguais, respeito pleno, que a sociedade reconheça o valor e o potencial de cada pessoa, independentemente das suas limitações físicas. Pai, pedimos pelas famílias que têm membros com necessidades especiais. Dá-lhes amor incondicional, recursos necessários, estrutura de apoio, que não se sintam sozinhos na jornada. Senhor, pedimos pelos autistas e suas famílias, que haja compreensão, inclusão, tratamentos adequados, que desenvolvam todo o seu potencial, que sejam amados e valorizados como são. Pai, pedimos pelos que sofrem com doenças raras, enfermidades que afetam poucos, que têm tratamentos caros ou inexistentes. Senhor, não te esqueças deles. Providencia caminhos, abre portas, faz milagres. Senhor, pedimos pelos transplantados e pelos que aguardam transplantes, que haja doadores compatíveis, que as cirurgias sejam bem-sucedidas, que os corpos aceitem os novos órgãos, que vidas sejam salvas e prolongadas. Pai Celestial, pedimos pelos profissionais da educação, professores sobrecarregados, mal remunerados, desvalorizados. Renova o ânimo deles. Lembra-lhes da importância da vocação. Provê recursos dignos. Dá-lhes alegria no ensinar. Senhor, pedimos pelas escolas em áreas vulneráveis, que sejam lugares seguros, que ofereçam não apenas educação, mas esperança, que transformem realidades através do conhecimento. Pai, pedimos pelos alunos com dificuldades de aprendizagem, que recebam atenção adequada, que não sejam rotulados nem desistam de si mesmos, que descubram o seu próprio ritmo e modo de aprender. Senhor, pedimos contra a evasão escolar, jovens que abandonam os estudos por necessidade de trabalhar, por gravidez precoce, por falta de perspectiva. Cria caminhos para que voltem, para que concluam a formação. Pai, pedimos pelos analfabetos, milhões que não sabem ler nem escrever, que tenham oportunidade de alfabetização, que experimentem a dignidade de poder ler a Tua palavra com os próprios olhos. Senhor, pedimos pela área de habitação, que todos tenham um teto digno sobre a cabeça, que famílias não precisem viver em condições subhumanas, que haja políticas eficazes de moradia popular. Pai, pedimos pelos que vivem em favelas e comunidades carentes, que haja urbanização, saneamento básico, segurança, que não sejam esquecidos nem invisíveis para as autoridades. Senhor, pedimos pelos que perderam suas casas, por desastres naturais, despejos, incêndios. Dá-lhes abrigo temporário adequado e solução permanente rápida. Pai,
pedimos pelos que têm o sonho da casa própria, que se realize, que consigam financiamento acessível, que vejam a bênção de ter um lar que é verdadeiramente seu. Senhor, pedimos pelos corretores e profissionais do setor imobiliário que hajam com honestidade, que não se aproveitem da necessidade alheia, que facilitem e não dificultem o acesso à moradia. Pai Celestial, pedimos pela área do transporte, que as estradas sejam bem conservadas, que o transporte público seja eficiente e digno, que todos possam se deslocar com segurança e conforto razoável. Senhor, pedimos pelos motoristas profissionais, caminhoneiros, taxistas, motoristas de ônibus, entregadores, protege-os nas estradas, livra-os de acidentes, provê sustento justo para eles e suas famílias. Pai, pedimos pelos que dependem de transporte público precário. Horas perdidas em deslocamentos, lotações desumanas, atrasos constantes, que haja melhoria. Que cheguem a tempo aos seus compromissos. Senhor, pedimos pelos que sofrem acidentes de trânsito, vítimas de imprudência alheia, de falhas mecânicas, de condições ruins das vias. Traz cura aos feridos, consolo aos enlutados, justiça aos responsáveis. Pai, pedimos sabedoria para todos que dirigem, prudência, paciência, respeito às leis, que valorizem a própria vida e a vida dos outros mais que a pressa. Senhor, pedimos pela área do saneamento básico, milhões sem acesso à água tratada, à coleta de esgoto, a destino adequado do lixo, que haja investimento urgente, que a dignidade básica seja garantida a todos. Pai, pedimos pelas comunidades que sofrem com falta de água, secas prolongadas, racionamentos severos, água contaminada. Envia chuva na medida certa, providencia soluções criativas, mata a sede do teu povo. Senhor, pedimos pelos que trabalham na limpeza urbana, garis, coletores de lixo, profissionais essenciais, mas invisibilizados. Protege a saúde deles, dá-lhes reconhecimento, provê remuneração justa. Pai, pedimos consciência ambiental, que cada um faça a sua parte. Que reduzamos o lixo, que reciclemos, que não poluamos, que cuidemos do planeta como mordomos responsáveis. Senhor, pedimos pelas cidades mais limpas, mais verdes, mais saudáveis, que haja planejamento urbano inteligente, que o crescimento seja sustentável, que a qualidade de vida melhore. Pai Celestial, pedimos pela área da cultura, que seja preservado o que é bom das tradições. Que haja respeito à diversidade, que a arte seja acessível a todos e não privilégio de poucos. Senhor, pedimos pelos museus, bibliotecas, centros culturais, que sejam mantidos e valorizados, que recebam visitantes, que eduquem e inspirem, que não fechem por falta de recursos. Pai, pedimos pelos escritores e poetas que produzam obras que elevem o espírito humano. Que suas palavras tragam luz, esperança, reflexão, que sejam lidos e apreciados. Senhor, pedimos pelas línguas e culturas em extinção, povos indígenas perdendo suas tradições, idiomas desaparecendo, que haja esforços de preservação, que a riqueza da diversidade não se perca. Pai, pedimos pelos teatros e grupos artísticos, que sobrevivam financeiramente, que continuem levando cultura às pessoas, que formem plateias, que inspirem novas gerações de artistas. Senhor, pedimos pela área do esporte, que seja ferramenta de inclusão social, que tire jovens das ruas e da criminalidade, que ensine disciplina, trabalho em equipe, superação. Pai, pedimos pelos atletas, que treinem com dedicação, que compitam com ética, que sejam exemplos dentro e fora das quadras, que alcancem seus sonhos. Senhor, pedimos pelos projetos esportivos em comunidades carentes, que recebam apoio, que tenham estrutura adequada, que transformem vidas através do esporte. Pai,
pedimos pelas Olimpíadas e competições importantes, que sejam celebrações da excelência humana, que unam nações, que inspirem crianças a sonhar. Senhor, pedimos pelos atletas que sofreram lesões graves, que se recuperem completamente, que possam voltar a competir, que não percam a paixão pelo que fazem. Pai Celestial, pedimos pela área da agricultura familiar, pequenos produtores que alimentam o país, que tenham acesso a crédito justo, assistência técnica, mercado para seus produtos. Senhor, pedimos pelas cooperativas agrícolas que prosperem, que os pequenos unidos tenham força, que consigam competir com os grandes, que não sejam explorados por atravessadores. Pai, pedimos pelas comunidades rurais, que não sejam esquecidas, que tenham acesso a serviços básicos, que os jovens não precisem abandonar o campo por falta de oportunidades. Senhor, pedimos pelos trabalhadores rurais, que tenham direitos respeitados, que não sejam explorados, que trabalhem em condições dignas, que recebam salário justo. Pai, pedimos contra o trabalho escravo e infantil no campo, que seja erradicado, que os responsáveis sejam punidos, que as vítimas sejam libertadas e restauradas. Senhor, pedimos pela área do turismo, que se recupere dos impactos recentes, que gere empregos, que promova intercâmbio cultural, que seja sustentável e responsável. Pai, pedimos pelos guias turísticos, hoteleiros, profissionais do setor, que tenham trabalho constante, que recebam bem os visitantes, que prosperem honestamente. Senhor, pedimos proteção aos turistas, que viajem seguros, que não sejam vítimas de crimes ou golpes, que tenham experiências positivas, que voltem com boas memórias. Pai, pedimos pelos destinos turísticos, que sejam preservados, que não sejam degradados pelo excesso de visitação, que as comunidades locais se beneficiem do turismo. Senhor, pedimos pelos que trabalham em aeroportos, rodoviárias, portos, que tenham condições dignas de trabalho, que sejam respeitados, que contribuam para que as viagens sejam seguras e agradáveis. Pai Celestial, pedimos pela área da pesquisa científica, que receba investimento adequado, que os cientistas tenham condições de trabalhar, que o conhecimento avance, que beneficie a humanidade. Senhor, pedimos pelas universidades públicas, que sejam valorizadas, que formem profissionais de excelência, que produzam pesquisa relevante, que não sofram cortes que inviabilizem seu funcionamento. Pai, pedimos pelos bolsistas de pesquisa, que recebam suas bolsas em dia, que tenham recursos para desenvolver seus projetos, que sejam reconhecidos, que vejam sentido no que fazem. Senhor, pedimos contra a fuga de cérebros, cientistas que precisam ir para outros países por falta de oportunidades aqui, que encontrem condições de trabalhar na própria terra. Pai, pedimos pelas descobertas científicas que virão, que sejam usadas para o bem, que aliviem sofrimento, que melhorem a vida de todos, que glorifiquem o Criador. Senhor, pedimos pela área da comunicação social, jornalistas, repórteres, fotógrafos, que busquem a verdade, que informem com responsabilidade, que não sejam manipulados. Pai, pedimos proteção aos jornalistas em zonas de conflito, que possam fazer seu trabalho com segurança, que não sejam alvos, que voltem seguros para suas famílias. Senhor, pedimos contra as fake news, mentiras que se espalham rapidamente, que haja discernimento para identificá-las, que a verdade prevaleça, que não sejamos enganados. Pai, pedimos pelos veículos de comunicação sérios e éticos, que sobrevivam financeiramente, que não precisem ceder a interesses escusos, que continuem servindo ao interesse público. Senhor, pedimos sabedoria para consumir informação, que não acreditemos em tudo que lemos, que chequemos fontes, que não compartilhemos sem verificar, que sejamos responsáveis.
Pai Celestial, pedimos pela área do voluntariado. Pessoas que doam tempo, talento, recursos para ajudar outros. Abençoa cada voluntário, multiplica o impacto das suas ações. Senhor, pedimos pelas ONGs e instituições do terceiro setor, que tenham recursos para continuar o trabalho, que encontrem parceiros, que transformem realidades, que não desistam diante das dificuldades. Pai, pedimos pelos bancos de alimentos, que recebam doações suficientes, que distribuam com eficiência, que matem a fome de muitos. Senhor, pedimos pelos abrigos para moradores de rua, que tenham estrutura adequada, que ofereçam não apenas teto, mas oportunidade de recomeço, que tratem com dignidade cada pessoa. Pai, pedimos pelos centros de recuperação de dependentes químicos, que sejam lugares de verdadeira restauração, que tratem com amor, que vejam vidas transformadas, que famílias sejam reunidas. Senhor, pedimos pelas casas de apoio a mulheres vítimas de violência, que sejam lugares seguros, que ofereçam suporte completo, que ajudem na reconstrução de vidas, que nenhuma mulher volte para o agressor por falta de alternativa. Pai, pedimos pelos abrigos de animais, que tenham recursos para cuidar bem dos bichinhos, que encontrem lares amorosos para eles, que combatam os maus tratos. Senhor, pedimos pelas creches comunitárias, que tenham estrutura adequada, que cuidem bem das crianças, que permitam que pais trabalhem tranquilos, que sejam ambientes seguros e estimulantes. Pai, pedimos pelos asilos e casas de repouso, que sejam lugares dignos, que tratem os idosos com respeito e carinho, que não haja negligência nem abuso, que as famílias visitem. Senhor, pedimos pelos hospitais filantrópicos, que tenham recursos para continuar atendendo, que não fechem, que salvem vidas independente da capacidade de pagamento. Pai Celestial, pedimos pelos nossos sonhos e projetos, aquilo que guardamos no coração, planos que parecem impossíveis. Senhor, se são conforme a Tua vontade, abre os caminhos. Pai, pedimos coragem para sair da zona de conforto, para arriscar quando necessário, para não deixar o medo paralisar, para crer que contigo tudo é possível. Senhor, pedimos sabedoria para discernir o tempo certo, para não nos precipitarmos nem procrastinarmos, para agir quando Tu mandares agir, para esperar quando Tu mandares esperar. Pai, pedimos perseverança, para não desistir na primeira dificuldade, para continuar quando tudo parecer perdido, para crer mesmo quando não vemos, para prosseguir para o alvo. Senhor, pedimos humildade para aceitar ajuda, para reconhecer que não sabemos tudo, para aprender com outros, para trabalhar em equipe, para dar crédito a quem merece. Pai Celestial, pedimos pelos nossos relacionamentos, que sejam saudáveis, edificantes, verdadeiros, que agreguem valor às nossas vidas, que nos façam pessoas melhores. Senhor, pedimos sabedoria para escolher amizades, para nos aproximar de quem nos faz bem, para nos afastar de influências tóxicas, para investir em quem realmente se importa. Pai, pedimos pela cura de relacionamentos rompidos, amizades perdidas por mal-entendidos, famílias divididas por brigas antigas. Senhor, onde há possibilidade de reconciliação, opera. Senhor, pedimos pelos solteiros que desejam casar, que encontrem parceiros segundo o Teu coração, que não se desesperem, que não façam escolhas erradas por pressa, que esperem em Ti. Pai, pedimos pelos relacionamentos em namoro e noivado, que sejam puros, saudáveis, direcionados ao casamento, que busquem Tua orientação, que construam bases sólidas. Senhor, pedimos pelos casais em lua de mel, que seja tempo de alegria pura, que construam memórias lindas, que iniciem bem esta jornada juntos.
Pai, pedimos pelos casais tentando engravidar, meses ou anos de tentativas frustradas, tratamentos caros e dolorosos. Senhor, abre as fontes, concede o milagre, envia os filhos. Senhor, pedimos pelas gestantes, que tenham gestações saudáveis, que os bebês se desenvolvam perfeitamente, que os partos sejam seguros, que mães e bebês fiquem bem. Pai, pedimos pelos pais de recém-nascidos, noites sem dormir, adaptações difíceis, medos normais. Dá-lhes força, paciência, sabedoria. Ajuda-os nesta nova fase. Senhor, pedimos pelos pais de adolescentes, fase desafiadora, conflitos naturais, preocupações intensas. Dá-lhes sabedoria para lidar. Mantém os canais de diálogo abertos. Protege os jovens. Pai Celestial, pedimos pelos avós, que tenham saúde para aproveitar os netos, que sejam valorizados pela sabedoria, que não se sintam descartados, que vivam com dignidade. Senhor, pedimos pelas famílias multigeracionais, avós, pais, filhos, netos vivendo juntos, que haja harmonia, que cada geração aprenda com a outra, que se apoiem mutuamente. Pai, pedimos pelas famílias monoparentais, mães ou pais criando filhos sozinhos. Dá-lhes força dobrada, supre as faltas, envia apoio, multiplica os recursos. Senhor, pedimos pelas famílias reconstruídas, novos casamentos, filhos de relacionamentos anteriores, que construam vínculos saudáveis, que haja aceitação e amor. Pai, pedimos pelas famílias que perderam membros recentemente, luto pesado, saudade profunda, vazio imenso. Consola os que choram, enxuga as lágrimas, cura os corações partidos. Pai Celestial, pedimos pelo uso sábio do nosso tempo neste dia, que não desperdicemos horas preciosas, que sejamos produtivos sem sermos ansiosos, que encontremos equilíbrio entre trabalho e descanso. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, que valorizemos cada momento, que vivamos intensamente, mas não apressadamente, que estejamos presentes onde estivermos. Pai, pedimos pela nossa agenda de hoje, que tudo flua conforme planejado, que não haja imprevistos graves, que cheguemos a tempo aos compromissos, que cumpramos as tarefas importantes. Senhor, pedimos sabedoria para priorizar, para fazer primeiro o mais importante, para não nos perdermos em urgências que não são essenciais, para dizer não quando necessário. Pai, pedimos pelas reuniões que teremos hoje, que sejam produtivas, que não se alonguem desnecessariamente, que resultem em decisões claras, que haja respeito e colaboração. Senhor, pedimos pelos contratos que serão assinados hoje, que sejam justos para todas as partes, que não haja cláusulas abusivas, que sejam cumpridos fielmente. Pai, pedimos pelas negociações em andamento, que cheguem a bom termo, que todos saiam satisfeitos, que haja honestidade de ambos os lados. Senhor, pedimos pelos processos judiciais, que a justiça seja feita, que não se arrastem indefinidamente, que as sentenças sejam justas, que haja reparação onde houve dano. Pai, pedimos pelos advogados, que defendam seus clientes com ética, que não usem artifícios desonestos, que busquem a justiça e não apenas a vitória. Senhor, pedimos pelos juízes e magistrados, que julguem com imparcialidade, que não se deixem corromper, que suas sentenças sejam sábias, que promovam verdadeira justiça. Pai Celestial, pedimos pelos presos, que os culpados se arrependam, que os inocentes sejam libertados, que haja condições humanas nos presídios, que a ressocialização seja real. Senhor, pedimos pelas famílias dos presos, que não sofram preconceito, que tenham força para visitar, que não desistam dos seus entes queridos. Pai, pedimos pelos ex-presidiários, que encontrem oportunidade de recomeço, que sejam aceitos pela sociedade, que não voltem ao crime, que construam vidas honestas.
Senhor, pedimos pelos agentes penitenciários, trabalho difícil e perigoso, que sejam protegidos, que não se corrompam, que tratem os presos com humanidade. Pai, pedimos pelos menores infratores, que sejam recuperados, que não entrem para o crime organizado, que tenham chance de futuro diferente, que encontrem amor e direcionamento. Senhor, pedimos pelos bombeiros, que estejam preparados para qualquer emergência, que salvem vidas, que voltem seguros das missões, que sejam valorizados pelo serviço essencial que prestam. Pai, pedimos pelos socorristas, SAMU, resgate, profissionais que atendem emergências, que cheguem rápido, que tenham equipamentos adequados, que salvem vidas. Senhor, pedimos pelas vítimas de acidentes hoje, que recebam socorro imediato, que sobrevivam, que se recuperem completamente, que não fiquem sequelas graves. Pai, pedimos pelos hospitais de emergência, que tenham leitos disponíveis, que não faltem insumos, que atendam com agilidade, que salvem o máximo de vidas possível. Senhor, pedimos pelos doadores de sangue, que haja sempre estoque suficiente, que mais pessoas se disponham a doar. Que este gesto simples salve muitas vidas. Pai Celestial, pedimos pelos bancos de órgãos, que haja conscientização sobre doação, que famílias autorizem a doação, que mais vidas sejam salvas através de transplantes. Senhor, pedimos pelos médicos plantonistas, plantões longos e cansativos, que tenham discernimento mesmo com sono, que não errem por fadiga, que sejam protegidos. Pai, pedimos pelas enfermarias e UTIs, que os pacientes melhorem, que recebam alta, que voltem restaurados para suas casas. Senhor, pedimos pelos doentes terminais, que tenham dignidade até o fim, que não sofram dor insuportável, que sejam confortados, que se preparem espiritualmente. Pai, pedimos pelas famílias de pacientes graves, que tenham esperança mesmo diante do diagnóstico difícil, que não desistam, que vejam milagres, que sejam fortalecidas. Senhor, pedimos pelos profissionais de fisioterapia e reabilitação, que ajudem na recuperação de tantos, que devolvam movimentos, força, independência, que sejam pacientes e dedicados. Pai, pedimos pelos terapeutas ocupacionais, que auxiliem na readaptação, que ensinem novas formas de fazer as coisas, que devolvam autonomia e dignidade. Senhor, pedimos pelos fonoaudiólogos, que ajudem na comunicação, que devolvam a fala, que tratem dificuldades de aprendizagem, que transformem vidas. Pai, pedimos pelos nutricionistas, que orientem sobre a alimentação saudável, que ajudem na recuperação através da nutrição adequada, que promovam saúde preventiva. Senhor, pedimos pelos educadores físicos, que incentivem a prática de exercícios, que promovam saúde através do movimento, que sejam motivadores. Pai Celestial, pedimos pelos psicólogos e psicanalistas, que sejam instrumentos de cura emocional, que ouçam com empatia, que orientem com sabedoria, que respeitem os limites éticos. Senhor, pedimos pelos psiquiatras, que diagnostiquem corretamente, que prescrevam adequadamente, que acompanhem de perto, que tratem com humanidade. Pai, pedimos pelos terapeutas de casais, que ajudem a salvar casamentos, que ensinem comunicação saudável, que restaurem relacionamentos. Senhor, pedimos pelos coaches e mentores, que orientem com sabedoria, que inspirem crescimento, que não prometam o que não podem entregar, que sejam éticos. Pai, pedimos pelos conselheiros espirituais, que aconselhem segundo a palavra, que não manipulem, que apontem para Cristo, que tragam cura verdadeira. Senhor, pedimos pelos capelães hospitalares, que levem conforto espiritual aos doentes, que orem com fé, que sejam presença de Deus nos leitos. Pai, pedimos pelos capelães prisionais,
que levem esperança aos presos, que apresentem Cristo aos que erraram, que vejam transformações. Senhor, pedimos pelos missionários urbanos, que alcancem os excluídos das cidades, que levem amor prático, que demonstrem o Evangelho em ação. Pai, pedimos pelos evangelistas de rua, que preguem com ousadia, que não se envergonhem, que vejam frutos, que plantem sementes. Senhor, pedimos pelos intercessores, que orem sem cessar, que vigiem nos muros, que clamem pelas nações, que vejam respostas. Pai Celestial, pedimos pelos profetas verdadeiros, que falem apenas o que tu mandas, que não se vendam, que confrontem quando necessário, que consolem quando apropriado. Senhor, pedimos discernimento para reconhecer falsos profetas, que não sejamos enganados, que testemos os espíritos, que conheçamos a verdade. Pai, pedimos pelos apóstolos modernos, plantadores de igrejas, pais espirituais, que sejam fiéis à doutrina, que formem líderes, que expandam o reino. Senhor, pedimos pelos evangelistas itinerantes, que preguem o evangelho puro, que vejam multidões se converterem, que não busquem glória própria. Pai, pedimos pelos mestres da palavra, que ensinem com fidelidade, que não distorçam as escrituras, que formem discípulos maduros. Senhor, pedimos pelos adoradores, que ministrem da presença, que usem os dons para a tua glória, que vivam o que cantam. Pai, pedimos pelos compositores de hinos e canções, que criem músicas ungidas, que as letras sejam bíblicas, que toquem corações, que glorifiquem somente a Ti. Senhor, pedimos pelos músicos que servem nas igrejas, que toquem com excelência, que adorem de verdade, que não busquem holofotes. Pai, pedimos pelos regentes de corais, que treinem com paciência, que tirem o melhor de cada voz, que conduzam à adoração verdadeira. Senhor, pedimos pelos produtores de conteúdo cristão, youtubers, podcasters, blogueiros, que produzam conteúdo de qualidade, que edifiquem, que alcancem muitos. Pai Celestial, pedimos pelos editores de vídeos cristãos, que usem a criatividade para glorificar-te, que atinjam a geração digital, que sejam relevantes sem comprometer a mensagem. Senhor, pedimos pelos designers que criam conteúdo visual para igrejas, que usem o talento para embelezar a casa de Deus, que comuniquem visualmente a mensagem. Pai, pedimos pelos fotógrafos que registram momentos especiais, batismos, casamentos, eventos, que capturem mais que imagens, que capturem emoções. Senhor, pedimos pelos que administram redes sociais de igrejas, que comuniquem bem, que engajem as pessoas, que usem as plataformas sabiamente. Pai, pedimos pelos tradutores da Bíblia, que trabalhem com precisão, que povos sem escrituras em sua língua recebam a palavra. Senhor, pedimos pelos distribuidores de Bíblias, que alcancem lugares remotos, que entreguem a palavra mesmo em países fechados, que arriscuem a vida se necessário. Pai, pedimos pelos que ensinam alfabetização bíblica, que ensinem a ler usando a palavra, que abram olhos físicos e espirituais. Senhor, pedimos pelos que produzem estudos bíblicos, que pesquisem com profundidade, que ensinem com clareza, que edifiquem a igreja. Pai, pedimos pelos seminaristas, que estudem com dedicação, que se preparem bem, que saiam prontos para o ministério. Senhor, pedimos pelos reitores e professores de seminários, que formem líderes segundo o coração de Deus, que ensinem doutrina sólida. Pai Celestial, pedimos pelos diáconos, que sirvam com alegria, que cuidem das necessidades práticas, que liberem os pastores para a palavra e oração. Senhor, pedimos pelos presbíteros, que pastoreiem com amor, que governem com sabedoria, que sejam exemplos para o rebanho. Pai, pedimos pelos líderes de células e pequenos grupos,
que cuidem bem das ovelhas, que façam discípulos, que multipliquem grupos. Senhor, pedimos pelos líderes de jovens, que entendam a geração, que sejam relevantes, que formem jovens apaixonados por Ti. Pai, pedimos pelos líderes de crianças, que amem os pequeninos, que ensinem a palavra de forma criativa, que plantem sementes eternas. Senhor, pedimos pelos líderes de mulheres, que ministrem as necessidades específicas, que formem mulheres de Deus, que ensinem os valores do reino. Pai, pedimos pelos líderes de homens, que desafiem os homens a serem verdadeiros servos, que formem pais e maridos segundo o Teu coração. Senhor, pedimos pelos líderes de terceira idade, que valorizem os idosos, que aproveitem a sabedoria deles, que os mantenham ativos no reino. Pai, pedimos pelos secretários e administradores de igrejas, que organizem bem, que sejam eficientes, que facilitem o ministério. Senhor, pedimos pelos tesoureiros, que administrem com honestidade, que prestem contas com transparência, que sejam fiéis mordomos. Pai Celestial, pedimos pelos zeladores de igrejas, que mantenham a casa limpa, que cuidem bem do patrimônio, que sirvam com alegria. Senhor, pedimos pelos porteiros, que recebam bem a todos, que sejam simpáticos, que façam as pessoas se sentirem bem-vindas. Pai, pedimos pelos que cuidam do som, que tenham ouvidos atentos, que captem bem cada palavra pregada. Que não haja problemas técnicos. Senhor, pedimos pelos que operam as luzes, que criem atmosfera adequada, que não chamem atenção para si, que facilitem a adoração. Pai, pedimos pelos que transmitem os cultos online, que alcancem os que não podem estar presentes, que levem a palavra a lugares distantes. Senhor, pedimos pelos recepcionistas das igrejas, que recebam com amor, que façam os visitantes se sentirem acolhidos, que sejam o primeiro contato positivo. Pai, pedimos pelos que servem o café, que sirvam com alegria, que promovam comunhão, que não considerem o serviço pequeno demais. Senhor, pedimos pelos que cuidam do estacionamento, que orientem com paciência, que garantam segurança, que sirvam alegremente. Pai, pedimos pelos que cuidam do berçário, que amem os bebês, que cuidem com responsabilidade, que permitam que os pais adorem tranquilos. Senhor, pedimos pelos que fazem a limpeza após os cultos, que não se sintam menosprezados, que saibam que o serviço deles é importante. Pai Celestial, pedimos pelos que decoram a igreja, que usem criatividade para embelezar, que criem ambientes que elevem o espírito. Senhor, pedimos pelos que cuidam das flores, que mantenham o altar bonito, que usem a criação para glorificar o Criador. Pai, pedimos pelos que preparam a Santa Ceia, que o façam com reverência, que tudo esteja pronto a tempo, que seja momento especial. Senhor, pedimos pelos que batizam, que o façam com alegria, que celebrem cada novo nascimento, que ensinem o significado. Pai, pedimos pelos que realizam casamentos, que conduzam cerimônias lindas, que aconselhem bem os noivos, que celebrem o pacto. Senhor, pedimos pelos que ministram em funerais, que consolem os enlutados, que preguem com esperança, que apontem para a ressurreição. Pai, pedimos pelos que visitam enfermos, que levem conforto, que orem com fé, que sejam presença de Cristo. Senhor, pedimos pelos que levam cestas básicas, que distribuam com dignidade, que não humilhem os necessitados, que demonstrem amor prático. Pai, pedimos pelos que coordenam ações sociais, que organizem bem, que alcancem os mais necessitados, que transformem vidas. Senhor, terminamos esta oração conscientes de que oramos muito, mas ainda há tanto mais. Tu conheces cada necessidade não mencionada. Atende segundo tua vontade. Pai Celestial, agradecemos porque nos ouves, porque cada palavra desta oração chegou aos teus ouvidos.
porque te importas com cada detalhe das nossas vidas e das vidas de todos por quem oramos. Obrigado, porque és o Deus que responde orações, porque ages em favor dos que te buscam, porque tua fidelidade permanece para sempre. Senhor, que este dia seja vivido na tua presença, que em cada momento lembremos que não estamos sozinhos, que o guardador de Israel, que não dorme nem cochila, está conosco. Pai, que coloquemos Deus verdadeiramente em primeiro lugar hoje. Não apenas nas palavras, mas nas escolhas, nas prioridades, nas ações, que busquemos primeiro o teu reino. Senhor Jesus, em teu nome oramos. Tu és o caminho, a verdade e a vida. És o único mediador entre Deus e os homens. Por ti temos acesso ao Pai. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto oravas conosco, compartilha este vídeo com alguém que precisa começar o dia colocando Deus em primeiro lugar. Escreve nos comentários um grande amém, para que juntos formemos uma corrente de fé. Inscreve-te neste canal para receberes diariamente mensagens que fortalecerão a tua caminhada com Cristo. Ativa o sininho para não perderes nenhuma oração. E que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Vai em paz, vai na proteção do Altíssimo, vai na certeza de que o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Amém.